Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento e que o Senhor venha nos dando sabedoria. Que nós possamos aprender de ti e aprendermos de maneira prática essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, a narrativa do capítulo 28 começa com os filisteus se organizando num grande ataque contra Israel. Aqui está havendo a preparação de uma grande guerra. O curioso é que Davi está do lado dos filisteus, servindo como mercenário para um rei chamado Aquis. E aí o que acontece? Ele se organiza, o rei fala para Davi: Davi, você vai guerrear com a gente. Nós não sabemos exatamente o que vai na cabeça de Davi. Porque na verdade Davi aqui, ele é um filisteu por fora, porém ele é o rei ungido de Israel por dentro. Então assim, nós não temos como saber qual era a intenção de Davi. E a Bíblia não vai nos falar, porque nós vamos ver no próximo capítulo que Davi vai ser livrado por Deus de ter que guerrear contra Israel. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: imagina uma enorme campanha militar. Aqui está sendo organizada uma das maiores guerras do Antigo Testamento. E a narrativa vai seguir, versículo 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Veja, que eu quero que vocês entendam. Esse capítulo aqui pode ser o capítulo mais difícil de todo o Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, as opiniões sobre o que vai acontecer aqui nesse capítulo, elas se dividem entre os melhores teólogos da história. O que vai acontecer aqui é algo praticamente exclusivo em todo o Antigo Testamento. Só que esse capítulo aqui é usado pelas seitas espíritas para dizer que você pode fazer uma sessão mediúnica de contato com quem já morreu. Então ele é um capítulo extremamente importante. E dentro do contexto dele, ele vai nos trazer um ensino, que a gente costuma dizer um ensino apologético, de defesa da fé, que só vai ter nesse capítulo. O que vai estar envolvido aqui? Nós vamos fazer a leitura. O texto fala que Samuel havia morrido e que Israel enterrou Samuel. Aí o texto também fala que Saul tinha eliminado da terra todos os feiticeiros, todos os adivinhadores, os médiuns, os necromantes. Entendeu?
E aí, Saul está diante de um enorme problema. A maior campanha militar do seu reinado está diante dele. E naquela época, nenhum rei ia à guerra sem antes consultar o seu Deus. Nenhum rei ia dar a cara para bater sem consultar o seu Deus. E olha o que a narrativa vai nos falar. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O que acontece? Saul vai consultar a Deus. Primeira consulta que ele vai fazer, ele esperava ter sonhos. Era uma maneira de Deus se comunicar no Antigo Testamento. Não teve sonhos. Aí ele vai pelo Urim e o Tumim. Aqui ele tem um problema. Por quê? Quem jogava o Urim e o Tumim, que eram as pedras de sorte, eram os sacerdotes. Só que Saul tinha matado todos os sacerdotes de Israel. Nós vimos isso há 2, 3 capítulos atrás. Através de um edomeu chamado Doeg. O único sacerdote que escapou foi Abiatar. Abiatar imediatamente correu para Davi. Então nós não sabemos como foi essa consulta de Urim e Tumim. Provavelmente foi um Urim e Tumim pirata. Foi um Urim e Tumim falso. Porque quem podia jogar o Urim e o Tumim eram os sacerdotes. Porém Deus não se manifestou. Aí sobrou a terceira maneira de consultar Deus, que era a atividade profética. Também Deus se calou. Por quê? Porque Saul estava debaixo de um decreto dado por Deus de que o reino seria arrancado da sua família. Deus simplesmente silenciou. Abandonou Saul ao seu próprio desejo. Veja, Saul começou o reino bem, realizou boas coisas, foi usado por Deus, mas num determinado momento Saul se perde. Ele mata os profetas, ele cria o tipo de serviço a Deus próprio, ele sacrifica antes de Samuel chegar, ele desobedece a Deus. No caso dos amalequitas, quando ele traz Agag prisioneiro. E Saul só vai cavando a sua própria sepultura. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, coisa mais terrível que pode acontecer com uma pessoa, é ser abandonada por Deus. A Bíblia nos mostra em vários textos, inclusive do Novo Testamento, que em determinadas situações, Deus, na sua soberania, abandona a pessoa aos seus próprios desejos. 2 citações clássicas, Romanos 1, quando fala que porque os homens não deram glórias a Deus no céu, antes se entregaram à idolatria, adorando répteis, adorando animais, Deus os entregou para cometerem torpeza, homens com homens, mulher com mulheres, e terem o uso antinatural dos seus corpos. Então, quando você vê a pessoa nessa prática da perversão sexual, é porque ela foi entregue ao próprio desejo por Deus. Então, esse é um dos textos de Deus entregando no Novo Testamento. O outro texto que tem no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, em que fala o seguinte: e porque não creram na verdade, Deus lhes enviou o espírito do erro, para que creiam a mentira, que são aqueles que vão seguir o anticristo. Então, assim, irmãos, coisa mais terrível que tem é se Deus nos entregasse ao nosso próprio desejo. No caso, nós, igreja, Deus pode fazer isso? Eu percebo que algumas vezes o Senhor dá uma tiradinha na mão, só para a gente tomar aquela pancada e acordar. Mas glórias a Deus, que Deus não nos entrega ao nosso próprio desejo. Que isso é a coisa mais terrível que tem.
Saul está diante da maior crise do seu governo. Saul é um camarada que está desequilibrado mentalmente e não sabe o que fazer. E tenta buscar Deus, não consegue. Só que aí ele vai fazer a coisa mais maluca do seu governo. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Veja, nas últimas 3 palavras que nós tivemos que gravar, eu falei sobre contato com os mortos. Na palavra passada, eu mostrei na Bíblia que existe um demônio, um espírito de adivinhação. Eu mostrei na Bíblia que existem pessoas possessas de demônios, e essa possessão demoníaca traz poder sobrenatural para a pessoa. Isso aqui é repetido nesse texto. Veja, o mesmo Saul que limpou espiritualmente Israel, de maneira desesperada, ele fala: eu preciso encontrar alguém que faça contato com os mortos. Curiosamente, os funcionários de Saul, os servos de Saul, falam: olha, lá em Endor, que é uma cidadezinha perto do Monte Tabor, bem na divisa de Israel com os cananeus, tem uma adivinhadora. Só que existe um problema. Entre o local que Saul estava acampado e a cidade que a adivinhadora morava, estava a tropa dos filisteus no meio. E olha o que Saul teve que fazer. Versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Olha que interessante. A feiticeira não é boba. A feiticeira fala: por que você quer armar uma armadilha? Saul proibiu. Por que você está me falando para falar com os mortos? Ela não sabia que era Saul. Veja, naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook. A maioria das pessoas jamais viu o seu rei. Saul entrou disfarçado, ele viajou por trás das linhas inimigas. Durante a noite, ele viajou o dia inteiro. O que Saul está tentando fazer aqui? Está tentando criar a sua própria forma de servir a Deus. O que o ser humano caído faz até hoje? O ser humano tenta, de maneira inútil, ele contatar a Deus. A Bíblia nos mostra outro caminho. Deus buscando o homem. Essa é a grande diferença. As religiões é o homem buscando a Deus. O cristianismo é Deus buscando o homem. Se Deus não nos buscasse, lembra, nós estávamos mortos, Efésios capítulo 1 e 2. Se Deus não nos buscasse, não nos transportasse do reino das trevas, do império das trevas para o reino da luz, nós continuaríamos até hoje inimigos de Deus. Porque é a nossa natureza. É necessário um novo nascimento, é necessário tirar o coração de pedra e entrar o coração de carne. É necessário uma operação miraculosa do Espírito Santo. É necessário que a graça venha
para nos resgatar desse terrível estado que nós estamos. E não adianta criar religião própria. Veja, Saul aqui tentou de todas as maneiras que a lei permitia. O que o religiosão faz? Ah, se não deu aqui, vou na cartomante, vou na adivinhadora. E assim que ele chega lá, a adivinhadora está desconfiada. Ela fala, por que você quer armar armadilha? Qual era o medo dela? Que ela fosse denunciada para o rei e viesse a morrer. A lei de Moisés mandava apedrejar até a morte qualquer pessoa que praticasse feitiçaria, porque é uma abominação a Israel. Aí Saul, na maior palavreado de crente, sabe, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, chega para a feiticeira e fala, tão certo como vive o Senhor, tu não morrerás. O camarada está transgredindo. Está sendo 2 vezes réu do inferno. E vem falar, tão certo como vive o Senhor. Sabe aquele crente, cara de pau? Aquele crente que não tem vergonha na cara, que está no pecado. E quando você cruza ele, ele ajeita, ô irmão, a paz de Deus. Até importa a voz assim. Aí você fala, safado, sem vergonha, está fazendo isso, isso e isso. Entendeu? É o que Saul está fazendo aqui. Gente, isso acontece até hoje. Religião vazia não tem poder de salvar ninguém. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. A mulher pergunta, quem que você quer que eu chamo? Ele fala, eu quero que você chame Samuel. Como funcionava? Veja, a palavra aqui para adivinhadora, no hebraico, é ob. Ob quer dizer buraco. Como era a casa dessa adivinhadora? Ela tinha provavelmente 2 cômodos. Um era o cômodo normal, que ela vivia. No outro cômodo tinha um buraco, onde ela fazia as adivinhações. Por isso que a original aqui é ob, quer dizer buraco. Por isso que ela pergunta, quem que você quer que eu faça subir? Só que assim que ela pergunta aquilo, acontece algo muito esquisito, ela toma um susto. Quando vê Samuel. E aí ela grita assustada e percebe que é Saul que está na frente dela. Lembra que Saul era mais alto entre todos os homens? Ela já ficou desconfiada. Quando aparece, que a Bíblia fala que apareceu Samuel, ela grita assustada. E aí ela vira, você é Saul. Aí o que Saul faz? Vamos lá, versículo 13. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Veja, a palavra deuses aqui é Elohim. Elohim tem uma série de significados. Pode ser Deus, pode ser deuses, os ídolos, pode ser espíritos, pode ser um valente, e pode ser até traduzido por um homem poderoso, que me parece que seria a melhor tradução aqui. Mas como o autor não quis mexer na essência da palavra, ele simplesmente transliterou. Elohim é Deus no plural. O que ele colocou aqui? Deuses. Até eu que sou mais bobo, se fosse traduzir, não, vamos colocar deuses, tá bom? Porque isso aqui, gente, esse texto é terrível. Ó, estou falando para vocês, para mim o pior texto do Antigo Testamento. O mais difícil. Entendeu? Mas aí o que acontece? Vamos seguir.
Vou reler o versículo 13. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Gente, subir da terra é vir do Sheol. O reino dos mortos no Antigo Testamento era chamado de Sheol. O Sheol era dividido em inferno e seio de Abraão. Nós estudamos isso na palavra da quarta retrasada. Lembra a parábola que Jesus dá em Lucas 16? Do rico e do mendigo? Para onde o rico foi? Para o inferno. Para onde o mendigo foi? Para o seio de Abraão. Na crença do Antigo Testamento, o Sheol, que é o reino dos mortos, não pode confundir essa palavra, porque ela é estratégica no texto. O Sheol é o reino dos mortos, tanto quem morre salvo, como quem morre perdido, no Antigo Testamento vai para o Sheol. Por quê? Porque na Bíblia existe a revelação progressiva. Na medida que a Bíblia vai caminhando, nós vamos tendo entendimento de certos assuntos. Por exemplo, hoje para mim é muito mais fácil falar desse texto do que o rabino judeu de 500 a.C. Porque eu tenho muito mais elementos escritos que eu posso julgar o texto. Entendeu? Então Sheol é o reino dos mortos. Vamos seguir. Versículo 14. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da sua mão, e o tem dado a teu próximo, Davi. Como tu não desses ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. O que acontece aqui? Saul, a princípio, não vê a Samuel. Mas assim que ele entende que é Samuel, a Bíblia fala que inicia-se um diálogo entre Samuel e Saul. E esse diálogo é duríssimo. Esse diálogo é uma palavra de juízo, confirmando o que já tinha sido falado para Saul. Olha, como você não obedeceu no caso dos amalequitas, o reino foi tirado da tua mão. Estou aqui confirmando. Mas não só isso. Amanhã vocês vão para o campo de batalha, vai morrer você, seus filhos no campo de batalha, e Israel vai ser entregue na mão dos filisteus. Uma palavra duríssima. E aí o que acontece? Vamos avançar na leitura e depois vou explicar mais. Versículo 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Vou fazer uma pausa. Lembra que Saul era meio doidão na sua adoração? Cheio de querer fazer jejum?
Lembra quando Jonatas não sabia do jejum, pegou um pouco de mel, colocou na boca? Saul queria matar Jonatas. Então Saul tinha dessa, sabe o religiosão maluco? O camarada, não importa a Bíblia, importa o que eu falo, eu sou rei. Então eu mato o profeta, eu persigo Davi, eu acabo com a casa de todo mundo, destruo tudo. Ah, não quer falar comigo? Não tem problema, eu vou consultar a feiticeira. Eu mato feiticeira, eu mato adivinhador, mando prender, mando soltar. Saul era maluco, entendeu? Doido da cabeça. Então ele leva uma palavra duríssima. Só que ele tinha passado o dia inteiro em jejum. Olha a maluquice. O camarada em estado de guerra, em estado de alerta, atravessando as forças inimigas, escondido, sem botar um grão de comida na boca. E se ele cruza uma tropa dos filisteus, como ele ia guerrear? Lembra que eu ensinei para os irmãos que o jejum do cristão é um jejum inteligente? Nós jejuamos de maneira sábia. Irmão, depois explica para a irmã a palavra jejum, que é diferente, o português e o espanhol. Jejum. Tá? Depois explica. É privação de alimentos para orar. Corta o alimento para orar. Como é que... Atuno, né? Ajuno, isso, ajuno. Isso aí eu sei porque a Arubi me falou. Mas vamos seguir na narrativa, versículo 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha forças para te apoderares do caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Veja, a adivinhadora age com bondade. Veja, diante dela estava o rei. Lembra que eu falei para vocês que muitas das pessoas que estão presas no engano da falsa religião são pessoas de caráter, são pessoas boas, são pessoas de princípio. Tem muita gente boa que está no engano. Eu conheço muita gente que não serve a Cristo e tem um caráter correto. Entendeu? Essa adivinhadora aqui está fazendo a parte dela, ela está recebendo o rei. O rei estava sem comer, acabou de receber uma notícia terrível. O que ela faz? Olha, ela prepara o bezerro cevado. Gente, o bezerro cevado, o boi cevado, era para um dia de festa. Então ela mata o bezerro, prepara pães. Saul aceita comer e parte. Entendeu? Aí a narrativa bíblica vai mudar no próximo capítulo, vai mostrar a guerra contra os filisteus. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que aconteceu aqui? Aconteceu a sessão espírita? Quem apareceu diante de Saul? Foi Samuel? Foi um demônio? A adivinhadora mentiu, ela era uma charlatã, tem essa palavra? Ela era uma enganadora? O que acontece, gente, para vocês terem uma ideia, desde o 2º século da igreja, esse texto divide todos os estudiosos. Apenas no meio dos rabinos judeus é que existe quase que uma unanimidade. Para os rabinos judeus, essa é a primeira interpretação que tem aqui. Para os rabinos judeus, a grande maioria foi Samuel.
de maneira espetacular uma exceção que apareceu. Então essa é a primeira interpretação viável. Segunda interpretação viável, que a adivinhadora, na verdade, era uma enganadora. Ela não tinha poder nenhum, ela não invocava espíritos, e o que eles dizem, quando ela gritou e se assustou, é porque aconteceu algo que ela não estava habituada. Entendeu? Só que ela queria ganhar dinheiro. Qual é o problema dessa interpretação? Veja, se ela quisesse ganhar dinheiro, ela jamais ia dar uma profecia ruim. O que ela ia falar? Não, você vai vencer, vai ser maravilhoso, Deus vai entregar nas suas mãos, teu reino vai prosperar. Não é assim que o enganador faz? Quando a pessoa vai na cartomante, o que o cara fala? Seu homem, nossa, eu vejo aqui uma mulher bonita. O cara, opa, se é uma mulher, nossa, eu vejo um marido lindo que vai cuidar de você. Pronto, já ganhou o cliente, a adivinhadora ganhou o cliente. Não é assim que a adivinhador faz. Não é com palavras, olha, eu vejo muita riqueza no seu caminho. Os irmãos já perceberam que na doutrina da reencarnação, que é uma doutrina falsa, antibíblica, só tem rei, príncipe, guerreiro, não tem pipoqueiro, não tem mendigo. Nas outras vidas o cara só foi rei e princesa só. Entendeu? Eu acho essa interpretação aqui a mais fraca. Eu acho que ela não foi uma enganadora. E aí sobra uma terceira e uma quarta interpretação. Qual que é a terceira interpretação? A terceira interpretação de muitos estudiosos protestantes é de que foi Samuel que compareceu. Por quê? Porque o texto fala claramente, 4 vezes, disse Samuel. Apareceu Samuel. Nós temos que lembrar que o escritor bíblico escreveu de maneira inspirada. Nós temos que lembrar da doutrina da inerrância bíblica. Se eu encontrar um erro nesse texto aqui, quem me garante que o texto que diz que Jesus é o Salvador não está errado? Entendeu? Esse texto mexe com a bibliologia. Entendem o problema? Se eu disser que tem uma mentira na Bíblia, quem garante que todo o resto não é mentiroso? Que é o que os teólogos liberais... Sabe, tem esses teólogos que não são crentes. Então, para eles, Jesus não é Deus, Jesus não fez milagre, Saul não existiu, Samuel muito menos. É tudo conto de fada. Entendeu? Tudo historinha para criança. Então, quem acredita que foi Samuel, tem argumento. Veja, para vocês terem uma ideia, o reverendo Augusto Nicodemos crê que foi Samuel. O Marcos Granconato crê que foi Samuel. Entendeu? Agostinho de Hipona, talvez o maior teólogo depois de Paulo, crê que foi Samuel. Tertuliano, não, Inácio de Antioquia cria que foi Samuel. Os grandes comentaristas bíblicos, por exemplo, nós usamos a Bíblia de Estudo King James, que é a Bíblia de Estudo Holman. Holman é um grande estudioso da Bíblia. Ele crê que foi Samuel. Eu também uso a Bíblia de Estudo MacArthur, John MacArthur, um dos maiores teólogos do século XX. Também crê que foi Samuel. Entendeu? Warren Wiersbe, um outro comentarista bíblico extremamente famoso. Adam Clarke, extremamente famoso. Todos eles, Moody, o grande evangelista Dwight Moody, o homem que pregou para milhões de pessoas, no seu comentário, ele registra, olha, eu não entendo isso, mas a Bíblia diz que foi Samuel, se a Bíblia diz que foi Samuel, eu acho que é Samuel. Então essa é a terceira interpretação.
Aí existe uma quarta interpretação. Qual que é a quarta interpretação? Eles entendem que houve um ritual, que houve uma invocação de mortos e que um demônio compareceu para trazer engano sobre a vida de Saul. Quem pensa assim é outra turma da pesada. Martinho Lutero, João Calvino, Hernanes Dias Lopes, o reverendo Ageu Magalhães, que é reitor do principal seminário de São Paulo. Entendeu? Pastor Elias, outro pastor conhecido. Muita gente boa, muita gente séria, muita gente competente. Gente de Deus também. Chega e fala, olha, foi um demônio que compareceu. Porque Deus não vai usar o ritual. E aí, no meio de tudo isso, tem o coitado do irmão Maurício. E como pregador, eu tenho que estabelecer uma posição aqui. A primeira posição que veio na minha cabeça foi a seguinte: não sei. Vou expor as duas. Só que os irmãos me conhecem, eu não tenho dificuldade de retratar. Então o que eu vou expor aqui, pode ser que mude. Mas eu vou tentar mostrar para os irmãos o caminho que eu segui para tentar achar a solução desse problema. Porque veja, quando eu vejo os irmãos falando que foi Samuel, porque a Bíblia diz que foi Samuel, eu falo, verdade, 4 vezes. Não pode ter mentira na Bíblia. Mas quando eu vejo os outros irmãos falando que Deus não ia usar uma sessão espírita, eu também falo, verdade, né? Como é que Deus proíbe aqui e usa lá? Então você percebe que os dois grupos têm os seus motivos. As duas interpretações são boas. As duas interpretações são de homens de Deus. Para vocês terem uma ideia, a vida toda eu pensei em uma interpretação, que eu não vou falar ainda, né? Mas quando eu ouvi um comentarista argumentando, eu parei e balancei. Eu falei, ele tem razão. Aí eu mudei de interpretação. Só que nos últimos dias, dentro dos estudos, eu ouvi a hora de uma, a hora de outra, a hora de uma, a hora de outra. Eu devo ter ouvido mais de 30 horas de palavra nos últimos 15 dias. Porque eu não quero errar, quero fazer o meu melhor. E aí eu cheguei a algumas conclusões. Primeira delas, vamos lá. Esta passagem não autoriza o espiritismo. Espiritismo, consulta mortos, é abominação. Independente da interpretação que você der, essa passagem ensina, não consulte os mortos. Porque ela vai trazer a morte de Saul. Por ter ido buscar uma adivinhadora. Foi a gota d'água. Então, primeira coisa que eu aprendo, independente da interpretação, a Bíblia proíbe terminantemente consultar mortos. É abominação. Você vai se envolver com demônios. Você vai se envolver com charlatão. Você vai se envolver com coisa que tem morte. Tá? Segunda coisa importante, veja, todas as vezes, segunda coisa importante, deixa eu formular diferente. A Bíblia nos mostra que Deus envia demônios para enganar. Isso é bíblico. Quer ver que interessante? Vamos abrir 1 Samuel 16, vamos voltar um pouquinho. 1 Samuel 16.
versículo 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O que a Bíblia ensina aqui? Que o Espírito Santo se retirou de Saul. Já expliquei para os irmãos, no Antigo Testamento o Espírito Santo não é como no Novo, ele era temporário, só para alguns profetas e alguns reis, e algumas pessoas, como João Batista. Novo Testamento nasceu de novo, o Espírito é um só com o seu. Então é diferente. O Espírito podia se retirar no Antigo Testamento, se retirou. Só que não bastasse isso, Deus enviou um Espírito para atormentar, bem claro, nítido. Primeira passagem. Segunda passagem, Juízes 9. Vamos voltar mais um pouquinho. Livro dos Juízes. Vai voltar, passar por Ruth, já vai chegar em Juízes. Versículo 9. Capítulo 9, perdão. Versículo 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. O que está escrito aqui? Deus enviou um espírito, um mal, para Abimeleque e os homens de Siquém. Claro, não precisa interpretar. Os dois textos são reais. Tem mais um texto. Vamos para frente agora. 1 Reis, capítulo 13. Você vai voltar, vai passar por Ruth, vai passar por 1 Samuel, vai passar por 2 Samuel, vai em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Primeiro Reis 13. Hoje os irmãos vão usar bastante a Bíblia. 1 Reis 13, versículo 18. Diz assim: e ele lhe disse... Não, versículo 17. Vamos lá. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. A Bíblia novamente pega um profeta mentindo. Claramente. Primeiro texto, um espírito mau enviado da parte de Deus. Segundo texto, um espírito de discórdia, um demônio enviado da parte de Deus. Terceiro texto, um profeta falando uma mentira. Nos três a Bíblia mostra, mentiu. Quarto e último texto. 2 Crônicas 18. Será que eu anotei certo aqui? 2 Crônicas, só um minutinho. Deixa eu só confirmar uma coisa para os irmãos não correrem, se não é 2 Reis 18. Só um minuto. Não, segundo livro das Crônicas 18. Então você vai passar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. 2 Crônicas 18. Olha que interessante. É o texto clássico da palavra de Deus. Versículo 19. Olha que interessante esse texto. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. O que está acontecendo aqui? Uma reunião nos céus.
Aí Deus pergunta, quem é que vai enganar Acabe? O rei Acabe. Aí começa um bate-boca, levanta o espírito, eu vou. Deus fala, como é que você vai agir? Eu vou agir sendo um espírito de mentira na boca do profeta. Nas 4 passagens, a Bíblia é clara, dizendo que Deus envia demônios para trazer mentira. Esse é um argumento muito forte de quem diz que foi um demônio. Correto? Só que tem um problema. Em todos os textos que a Bíblia fala que foi um demônio mandado, ela avisa. Em todos os textos a Bíblia é clara. Olha, um demônio foi mandado para mentir. Isso é algo que eu tenho que pensar. Estão vendo como a discussão é séria? Se eu sou um que defende que foi um demônio, eu chego e falo, ó, lá na Bíblia fala que Deus manda espírito de engano. Aí o outro rebate, mas todas as vezes que fala, a Bíblia avisa. E no texto de Samuel, a Bíblia fala que foi Samuel. No texto do rei Acabe, Deus envia o demônio, a Bíblia fala, foi um demônio. No texto de Abimeleque, a Bíblia fala, Deus mandou e avisou, foi um demônio. Entendem o problema? Amém? Os irmãos estão curiosos. O que esse meu pastor vai falar? Prepara a fogueira lá que nós vamos queimar o herege. Amém. Vamos a mais uma pergunta. Veja, Deus ele pode usar rituais pagãos para os seus propósitos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não é? Uma pergunta linda, né? Veja que interessante, olha o que eu descobri na Bíblia. A Bíblia é linda que você está sempre aprendendo. Eu conheci os textos, mas não tinha me apercebido. Vamos abrir primeiro o livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. Então você vai passar por Salmos, vai passar por Isaías, vai passar por Jeremias, vai chegar em Ezequiel. Ezequiel 21. Ezequiel 21, versículo 18. O que eu estou mostrando para os irmãos? Veja, aqui no Brasil, 95% das igrejas, 90% acho, vamos ser 80%, vai dizer o seguinte, foi um demônio. Aí você pergunta, por que foi um demônio? Foi um demônio, acabou, Deus foi o acabou. Aí é fácil. Gente, fazer interpretação bíblica é fácil. O problema é quando a interpretação bíblica não te deixa confortável. O problema é quando a interpretação bíblica te confronta. Lembra quando eu falo que foi Deus que te salvou? É o que a minha Bíblia diz. Mas não entendi. Eu também não, mas sei que está escrito, salvou. Então, interpretar de qualquer forma, eu falo, irmão, sou um demônio mesmo, acabou, não sei o quê. Então, estou mostrando para vocês por onde eu caminhei, como intérprete bíblico. Entendeu? Então, agora nós vamos ver nesse texto, Deus pode usar um ritual? Qual é a questão aqui? Ezequiel está na Babilônia, no exílio, e ele é levantado no ministério profético. E o povo ainda está em Jerusalém, o templo não foi destruído. Aí o que acontece? Deus fala para Ezequiel, eu vou trazer Nabucodonosor, ele vai parar numa encruzilhada, cruzamento de 2 ruas, 2 calles, entendeu? Ele vai lançar sortes, ele vai fazer um ritual pagão, ele vai matar um animal, vai examinar as vísceras dele, para escolher aonde ele vai atacar.
E eu vou fazer com que o resultado desse ritual, ele venha atacar Israel. Porque eu vou trazer juízo sobre Israel. É isso que o texto vai ensinar. Olha que interessante. Ezequiel 21, versículo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar. Escolhe no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon. Essa é uma alternativa. E contra Judá, de Jerusalém, a fortificada. 21, o que nos interessa. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Ao resultado, à sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isso será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhe fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Entenderam o que aconteceu? Antes de acontecer, o Deus soberano... Me acende essa luz aqui. Também. Isso. Não. Aí. Antes de acontecer, o Deus soberano avisa o profeta, fala: olha, Nabucodonosor, a caminho da campanha sobre a Terra Santa, ele vai parar e vai fazer um ritual. Nesse ritual ele vai consultar os ídolos, vai consultar as suas adivinhações e vai consultar as entranhas, as vísceras dos animais. E aí ele vai ter 2 flechas. Uma para ir por um caminho e outra para ir por outro. Qual flecha que vale? A flecha da mão direita. Era o ritual. O que Deus faz? Que a flecha da mão direita aponte para Jerusalém. Porque o que Deus quer fazer? Destruir Jerusalém. E destruir o templo. É o que está escrito aqui. Isso nos deixa extremamente desconfortáveis. Como que o Deus Todo-Poderoso vai usar um ritual pagão para trazer destruição para Jerusalém? Lembra a oração de Abacuque? Senhor, como o Senhor vai usar um povo ímpio para destruir nós, que somos teu povo? Sabe como? Deus é soberano. Ele criou a lei, ele faz o que ele quiser. Deus está acima da lei. Embora ele zele por sua lei, ele não age da maneira que nós entendemos. Por exemplo, Deus fala: não matarás. Chega no outro texto, ele manda matar. Por quê? Porque ele é Deus. Ah, pastor, não concordo. Faz o seguinte, então fala para Deus: Deus, não quero mais ser seu filho, não quero mais ser salvo, porque eu não concordo com isso aqui. E bota o dedo nesse texto aqui. Aí você vai falar: ah, pastor, mas é um texto só. Quer ver que interessante? O outro texto estava lá, todo mundo conhece. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, abre lá, Jonas 1. Você vai passar por Daniel, vai passar por Amós. Espera aí, Jonas é ruim de achar. Oséias, Amós, até o pastor tem dificuldade. Depois de Obadias. Vai passar por Oséias, por Amós. Obadias vai chegar em Jonas. Jonas 1, versículo 6. Enquanto vocês abrem aí, eu tomo um gole de água. Jonas 1, versículo 6. O que está acontecendo aqui? É depois de Amós. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma enorme tempestade.
Porque Deus está trazendo juízo contra Jonas. Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive, e Jonas embarcou para Tarsis, que é provável Espanha. Entendeu? Provável, não temos certeza. Vamos lá. Versículo 5. Jonas 1, versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Gente, entenda. Lançar sortes aqui é um ritual pagão. Eu nunca tinha me atentado que era um ritual pagão. Você lê na sequência. Você pensa que é uniduni, te, salame, mingue. Não é do tempo dos irmãos. Estou muito velho. Só João lembra. Entendeu? Mas é um ritual pagão. E Deus usa o ritual pagão para apontar Jonas. Então a resposta bíblica qual que é? Não é minha, é da Bíblia. No Antigo Testamento a Bíblia é clara. Deus pode usar ritual pagão para executar o seu propósito. Entendeu? Aí mais uma pergunta. Nós estudamos juntos as últimas 3 palavras e vimos que uma pessoa que morreu não pode voltar. Todo mundo concorda que quem morreu ficou para lá, na sepultura não há sonhos, na sepultura não tem planos, na sepultura tal, concorda? A pessoa morreu, ela já acorda automaticamente ou com Jesus no paraíso ou no inferno em tormentos, é o estado intermediário. Fechou. Aí a pergunta é, Deus pode trazer mortos de volta? Existem 2 casos interessantes. Vamos ver que interessante. Vamos voltar um pouquinho. Segundo Reis de novo, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Hoje a palavra vai demorar mais, irmãos. Segundo Reis. Segundo Reis 2. É Reis mesmo que fala, irmão? Em espanhol? Reis? Reis, é. Reis era um quarto zagueiro de um time lá que eu gostava bastante dele. No videogame eu já tive um Reis que jogou na ponta esquerda do meu time. Segundo Reis 2. Olha que interessante. Primeiro caso. Segundo Reis 2, versículo 8. Diz assim: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiam para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me e o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que aconteceu aqui? Elias foi arrebatado. Só que qual é o problema? 1 Coríntios 15 fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então o corpo de Elias foi um arrebatamento. Como está em 1 Tessalonicenses 4.
como está em Gênesis no caso de Enoque. Foi arrebatada, entendeu? Só que tem um caso na Bíblia mais interessante ainda. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 34. Deuteronômio, chama Deuteronômio mesmo em espanhol? É o último capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio 34. Vou contar a história de um cidadão que morreu. Deuteronômio 34, um golinho d'água. Versículo 5. Deuteronômio 34, 5. Diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Quem morreu aqui? Moisés. E foi enterrado. Qual é a nossa pergunta? Deus pode trazer alguém que já está no reino dos mortos de volta? Qual que é a resposta? Sim. Quem fez isso? Jesus. Quando? No Monte da Transfiguração. Deus é soberano. Ele na sua lei fala, o morto não pode voltar. Mas ele na sua palavra, mostrando que ele é soberano sobre a vida e a morte, eu trago, eu sou Deus. Coisa mais linda, fica até arrepiado agora, coisa mais linda. Não é bonito de ver? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Tanto quem diz que foi um demônio, tem suas razões. E tanto quem diz que foi Samuel, tem suas razões. Porque a Bíblia tanto mostra que Deus pode usar demônios de engano, como a Bíblia mostra que Deus soberanamente pode trazer alguém que já morreu. Entendeu? Aí agora eu vou falar a minha interpretação, que eu escolhi no final, e acho que é a que gera menor problema. Entendeu? Qual que é a minha interpretação? Tchan, 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 tchan. Veja, partindo da premissa que a Bíblia proíbe contato com os mortos, entendeu? Minha primeira opinião é o seguinte: não houve um ritual de espiritismo lá. Vamos voltar lá no texto, 1 Samuel 28. Vamos voltar no texto. Então, a minha primeira opinião é o seguinte: não houve o ritual lá. Por quê? Vamos reler. 1 Samuel 28, 11. A mulher, então, lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Por que eu digo que não houve um ritual? Quando ela se preparou para fazer, Samuel apareceu. Apareceu de uma forma que ela se assustou. Entendeu? Então o que eu entendo aqui? Primeira coisa, não houve um ritual. Segunda coisa, a Bíblia 4 vezes fala que foi Samuel. Entendeu? Vamos ver. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel. Versículo 15. Samuel disse. Versículo 16. Então disse Samuel. Versículo 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel. O argumento textual, falei bonito agora. O argumento textual é fortíssimo. A vida toda. Se você perguntasse para mim, o que aconteceu ali? Eu falava, irmão,
Deus não é Deus de confusão. Apareceu um demônio lá e enganou Saul. E bata uma aposta com você agora. Foi demônio, foi demônio, foi demônio. Só que um dia eu fui confrontado pela equipe do pastor Marcos Granconato. Falando, como foi demônio se a Bíblia fala 4 vezes que foi Samuel? Aí minhas crenças começaram a balançar. Coitado do irmão Maurício. Eu não sou o Marcos Granconato, eu não chego nem... Não sou Augusto Nicodemos, nem o Hernandes Dias Lopes. Entendeu? Meu domínio da língua é limitado. Eu dependo dos comentaristas bíblicos. Eu sou limitado. Entendeu? Só que no meu entendimento, eu fico com os rabinos e fico com a maioria dos comentaristas bíblicos modernos. Para mim foi Samuel. Como? De maneira excepcional, de maneira exclusiva. Quando Saul buscou a encantadora, Deus vem de maneira definitiva, fecha a porta na cara de Saul. Entendeu? Tipo, vai consultar morto? Não. Cortou, fechou a porta. Entendeu? E Deus traz Samuel para trazer uma profecia terrível. Por quê? Veja, tudo que Samuel falou aconteceu. Entendeu? Tem gente que diz que não morreram todos os filhos de Saul, que ficou Esbocete. Ficou. Só que Esbocete não foi para a guerra. Todos os filhos de Saul que foram para a guerra morreram. Aí tem gente que diz, fala, mas não morreram exatamente no dia seguinte, amanhã. É uma boa argumentação. Só que aí eu fui pesquisar a palavra amanhã no hebraico. E a palavra amanhã no hebraico aparece como no futuro. Ela não é exatamente amanhã. Período de 24 horas. Tem 2 textos. Deixa eu ver se tem um perto, eu anotei aqui. Puxa, que pichotado, não anotei aqui a palavra. Veja, é um texto em Gênesis, em que essa mesma palavra é no futuro. Entendeu? Outro detalhe, a narrativa de 1 Samuel, ela vai, ora Saul, ora Davi, ora Saul, ora Davi. Então o capítulo começa com Davi, aí o escritor abre uma janela, conta o que aconteceu com Saul, nós vamos ver na palavra que vem o que Davi vai fazer. Entendeu? Então assim, depois de muito estudo, muita oração, muita coisa, lógico, se aparecer um componente novo, eu vou ser o primeiro a chamar os irmãos, lembra daquela interpretação que eu dizia que era Samuel, ó, apareceu tal componente, vamos ler junto, tal, apareceu tal coisa. Então, olha, estou mudando a minha maneira de interpretar. Mas eu acho que de maneira simples, quando você lê o texto é claro. Se eu chegar para um leitor que não tem conceito bíblico nenhum, vamos pensar alguém que acabou de se converter, e eu der esse texto para ler, o que ele vai interpretar? Vai falar, o profeta Samuel veio e deu a profecia. Como a maioria dos rabinos fazem, como muito comentarista bom fez, e como muitos comentaristas do século XX. Veja, a teologia hoje é muito mais completa. As ferramentas teológicas que eu tenho hoje, nem compara. Veja, Agostinho não tinha o que eu tenho naquela prateleira ali. Um pastorzinho simples, que nem eu, lá da periferia de Curitiba. Imagina os teólogos que tem hoje com todas as ferramentas. Entendeu? Então assim, eu não vejo problema. Veja, se tivesse havido um ritual, é ritual a palavra? Eu até geraria mais dúvida, mas a Bíblia mostra bem claramente o susto que ela leva, ela nem sabia o que estava acontecendo. Se ela quisesse enganar, ela ia chegar e falar coisa boa. Agora, o que eu quero dizer de tudo isso? O foco do capítulo, ele gera toda essa discussão.
Mas o foco do capítulo é mostrar o abandono de Saul. Quando Deus abandona, não adianta correr. Não tem jeito. Deus fecha a porta na cara mesmo. Entendeu? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Entendeu? E se necessário, Deus vai agir sobrenaturalmente para trazer um pior juízo. Porque Saul sabia que ia perder o reino. Aqui ele ficou sabendo que ele e seus descendentes iam morrer em batalha. E que Davi é uma informação nova. Saul nunca tinha ouvido da boca de ninguém que Davi ia reinar. A Bíblia narra, mas não tinha sido falado para Saul. Ele desconfiava. O profeta Samuel, inclusive, traz uma informação nova. Então, assim, eu não vejo problema, porque para mim não foi uma sessão espírita. E também não vejo motivo para os espíritas dizer que tem contato com o morto. Esse texto não serve para isso. Entendeu? Por quê? Porque é um daqueles textos bíblicos que lida com a soberania de Deus. E quando você mexe em soberania, fica difícil algumas passagens, porque Deus decide soberanamente. Entendeu? Mas eu acho que dessa forma nós aprendemos bastante sobre vida após a morte. Os irmãos meio que viram como é que é o trabalho correto do pregador. Eu tenho que seguir por um caminho, não é à toa. Por que você acha que foi Samuel? Acho que foi isso aí mesmo. Não. Existem textos. Eu também gosto de respeitar os irmãos que pensam diferente. São irmãos queridos. Não vou ficar discutindo isso. Porque é um texto difícil. Mas como pregador da igreja, eu sou obrigado a expor da melhor maneira possível. E no momento eu acho que dessa forma fica bem esclarecido o texto. Mas vou falar uma coisa para vocês, hein? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque a pior coisa que tem para alguém é ser abandonado pelo Deus vivo. É muito sério. Esse camarada aqui perdeu a família. Saul provavelmente está no inferno, porque ele não dá sinal que foi alguém salvo. E ainda estou falando provavelmente, porque estou sendo legal nas palavras. Mas para mim Saul foi para o inferno. Entendeu? Acabou a vida. Alguém que foi levantado por Deus, com um começo correto, fez coisas boas, mas se perdeu no meio do caminho. O que eu aprendo aqui? Na Bíblia a gente vê muita gente que começou bem e terminou mal. Mas a gente vê muita gente que, como nós, começou mal, mas pela glória de Deus, pela graça de Deus, terminou bem. Então o principal que eu tenho que aprender aqui, que quando Deus vem com juízo, Ele vem mesmo. Da mesma maneira que quando Ele vem com a sua graça, Ele também vem. Porque Deus vai tirar Saul do reino de maneira trágica. E vai colocar Davi com todos os seus pecados, com todas as suas imperfeições. Mas Ele assim o faz, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que escreveu a história. Eu vivo a minha vida, mas sem perceber. Estou cumprindo a vontade de Deus, mesmo que for uma vontade permitida, autorizada. Eu não gosto muito da palavra permitida. Para mim a palavra permitida fica muito... Deus fala, vou permitir. Não, é autorizado. Irmão João vai pecar hoje. Deus autoriza. Peca e quebra a cabeça. Pastor Maurício vai pecar amanhã. Deus autoriza. Eu não vou falar o que veio na minha cabeça, eu vou falar, vai burro. Mas Deus não ia falar isso, porque Deus, é o Todo-Poderoso, a gente tem que ter respeito e reverência, né? Mas assim, Pastor Maurício vai pecar, vai ficar bravo com a irmã Ariadne. Irado, é pecado. Deus autoriza, peca. Aí você vai aprender uma lição sobre ira. Porque o meu espírito que habita em você vai te constranger, mostrando que isso é errado. Ainda mais vindo de um pastor, que é líder de uma congregação. Aí aquele texto de 1 Timóteo,
que o presbítero tenha domínio próprio. É o primeiro texto que vem com letra desse tamanho assim na mente do pastor. Aí aquela choradeira para Deus, Deus, perdão, porque eu mirei. Aliás, te perdoa, filho. É assim que Deus trabalha, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo em tudo, que a tua graça capacitadora nos guie, que o teu amor venha sobre nós de maneira poderosa. Senhor, não permita que nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida de santidade. Tem misericórdia dos teus filhos, para que possamos cumprir a carreira e guardar a fé, para que possamos nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Sê conosco, capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.